Oi, pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para iniciarmos mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para todo mundo, para qualquer pessoa que goste das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano, e é muita gente, né, que gosta dessas coisas. Se esse é o seu caso, eu acho que com certeza é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, que, como todo mundo já sabe, é uma das maiores plataformas de formação à distância, de formação complementar em psicologia do Brasil. Em algum lugar aqui dessa tela, vocês encontram um QR Code apontando a câmera do seu celular. Esse QR Code vai te levar para dentro da plataforma Ser Psicólogo e você vai ter lá 7 dias de navegação gratuita. Depois de 7 dias acaba. Mas, gente, 7 dias dá tempo de você fazer muita coisa. Assistir às aulas, fazer os cursos, ter os certificados. Olha que massa. 7 dias, né? Esses certificados são aí válidos em todo o território nacional. Então, vai lá e aproveita. Aqui no Ser Psicast, a gente se encontra uma vez por semana. Eu me encontro com colegas de trabalho para conversar sobre temas diversos aí do mundo psi, da agenda científica, da agenda cultural brasileira como um todo. E nesse episódio, nós vamos falar sobre neurodivergências, né? Vamos falar aí sobre coisas como TDAH, por exemplo, dentre outras condições, né? Mas, veja, com um enfoque diferente. Não vamos falar assim, explicar de um modo geral o que é neurodivergência de modo geral. A gente quer pensar nesse episódio os desafios que pessoas neurodivergentes têm, por exemplo, na hora de prestar um exame como o Enem, fazer o vestibular ou outros exames, né? Como é que elas têm que lidar com essas situações, com esses funis que são bem desafiadores e bem apertados muitas vezes. E para conversar com a gente sobre isso, nós estamos recebendo a psicóloga Carla Caroline, a quem eu quero desejar as boas-vindas. Obrigado, Carla, Obrigada pelo pela convite. sua presença aqui. Obrigada. Muito bem, olha só, que tema, né? Que tema interessante, a gente vai conversar hoje, um nicho assim muito específico. Mas, Carla, a gente tem um ritual aqui no podcast, que é a turma que vem aqui conversar comigo se apresentar um pouquinho, porque esse podcast é um podcast produzido no Nordeste do Brasil, que está aí sendo assistido em tudo quanto é canto. Né? Então, é legal que as pessoas primeiro saibam quem é você. Fala um pouquinho, então, da tua forma, duas coisas, formação e atuação profissional. Então, meu nome é Carla, eu sou psicóloga formada pela UFAL, sou mestre em psicologia pela mesma universidade também. E sobre a minha atuação profissional, eu sou psicóloga clínica, atendo pelas abordagens terapia do esquema, terapia cognitivo-comportamental. Estou na docência também, sou professora universitária e sou professora do ensino médio. Hoje eu dou aula da disciplina Projeto de Vida e eu tenho esse contato direto com adolescentes, com alunos que são pré-vestibulandos. Sim. Então é uma temática bem pertinente, né, que eu acompanho no meu dia a dia. Não é o trabalho que você faz na escola. Legal que você está na educação básica e também na educação superior, né? Mas como docente, não como psicóloga educacional escolar. Então, eu estou como docente, como docente, como professora. No entanto, é uma disciplina que traz muito conteúdos da psicologia. Projeto de Vida é uma disciplina que é orientado que o docente seja formado em psicologia. Então, como a gente tem contato direto com essa temática do socioemocional, da escolha das profissões, é um trabalho que eu estou como docente, mas que existe ali a expressão das emoções, a escuta das aflições dos alunos. Então, é bem interessante nesse sentido. Vamos dizer assim, é um trabalho, esse trabalho que você faz, ele acaba interseccionando, né, com o trabalho que um psicólogo educacional escolar faz. Sim. Né? Você acaba desempenhando algumas funções, não todas, porque acho que o lugar da docência limita um pouco, né? Mas essa atuação na educação básica é no âmbito público ou privado? No âmbito privado. No âmbito privado. Poxa, que legal. Então tem a coisa eu conheço um pouco da coisa do projeto de vida na escola pública. Eu tive um contato, eu não sabia o que era, tá? Eu tive contato quando eu atuei como psicólogo educacional escolar no EJA.
Eu vi o projeto de vida sendo executado por alguns professores, eu não dei aula disso, no EJA. Mas eu não sabia que isso estava acontecendo também na iniciativa privada. Não, acontece. Super importante. Exatamente, porque faz parte das diretrizes, das orientações do novo Enem, assim, que precisa ter a disciplina Projeto de Vida no ensino médio, faz parte do novo ensino médio, do novo Enem. Sim. E, então, é bem bacana, assim, a gente ver conteúdos voltados para o socioemocional, para a escolha das profissões, assim, inserido no ensino médio. Porque é bem comum que no ensino médio seja bem focado na questão do vestibular, então de aprender conteúdo, de decorar fórmulas, Sim. da necessidade de ter que passar no vestibular. Então, quando vem o projeto de vida, é uma disciplina que suaviza, mas ao mesmo tempo orienta os alunos para a responsabilidade. Quanto que é importante eles cuidarem do emocional também nesse momento de pré-vestibular e do quanto que é importante que essa decisão sobre qual profissão se deve seguir seja uma decisão refletida, uma decisão bem orientada. Sim, porque quando esse tipo de coisa foi tratado na escola, geralmente se fazia isso por meio dos processos de orientação, alguns chamam de orientação vocacional, outros chamam de orientação profissional, que geralmente são momentos muito pontuais, né? E o que você está dizendo é que o projeto de vida, pelo que eu entendi, o projeto de vida dá a oportunidade que essa reflexão seja mais lenta, gradual e profunda. Exatamente, faz sentido. Não é só um momento que você vai ter ali, fazer o teste, fazer uma orientação profissional. No projeto de vida, o aluno vai ter esse contato semanal com temáticas pertinentes ao socioemocional. Projeto de vida. Exatamente. A ideia é de conseguir construir um projeto de vida mesmo que esteja orientado de acordo com os valores, de acordo com a identificação dos alunos com as disciplinas, com as temáticas. E, então, eu vejo como uma disciplina fantástica, porque ajuda a trabalhar, inclusive, essa parte emocional das inseguranças com a escolha da profissão. Então, eu sou tão jovem, como é que eu vou escolher minha profissão? Ajuda também nas ansiedades relacionadas ao vestibular. Então, e aí, se eu não passar? E se eu não passar no vestibular? E se eu não conseguir? O que é que minha família vai pensar? E o que é que eu vou fazer da minha vida? E com determinadas dificuldades que eu tenho, se eu tenho ansiedade, se eu tenho um problema de desatenção, como é que eu vou conseguir? Será que isso me incapacita? Então, é muito bacana a gente conversar sobre isso. Bora trazer gente chique para essa conversa? Vamos sim. Pode trazer. Vou trazer 2 cabras assim, chiques assim, para essa nossa conversa. Vou trazer Sartre e vou trazer Bauman. Né? Por meio de Bauman tem um vídeo, quem quiser, turma que tá, especialmente a galera que está nos acompanhando no YouTube, não sei se tu já viu, é um videozinho bem famoso do Bauman, de 30 minutos, que Bauman cita Sartre dizendo assim, para tu entender, para a gente contextualizar, Sartre foi um filósofo existencial no século XX que abordou muito o tal do projet de la vie, projeto de vida. E o Bauman sempre falou esse negócio do líquido, né? Sim. Ele escrevendo a modernidade líquida, ele diz que um dos sintomas, Carla, é a vida, ele tem um livro com esse título, A Vida em Episódios, ou seja, é como se a vida pós-moderna não nos desse mais a oportunidade de ter um projeto de vida, porque a gente não tem mais garantia de nada. Nossa vida é completamente fragmentada. Eu vou transformar isso numa pergunta. Sim. Você, como psicóloga, como professora de projeto da vida, vale mesmo a pena, no tipo de sociedade que a gente vive, ainda chamar os jovens para pensar num projeto de vida? Como é que você avalia isso? Eu particularmente, eu acho que vale ainda a pena. Sim. Eu tenho um. Você deve ter um também. Sim, vale muito a pena. Qual que é a vantagem? Vai lá, simplificando, de ter uma disciplina como projeto de vida na escola? Então, a vantagem é justamente em meio a tantas outras questões que são importantes, sim, nesse meio escolar, de tantos conteúdos, de tantas preocupações que o jovem tem também, de ter esse momento, de chamá-los para a responsabilidade que o futuro que eles vão construir depende deles. E a partir do momento que a gente consegue parar e pensar sobre um planejamento de vida, a gente vai conseguir ter um direcionamento, a gente vai saber quais são os passos que a gente precisa seguir
para que no final a gente consiga chegar a esse objetivo. Porque a partir do momento que a gente não tem um objetivo de vida, isso para adolescente, para adulto, cai naquilo de, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Então, você acaba chegando em qualquer caminho e qualquer caminho vai servir, vai ser ok, mesmo que você tenha algum prejuízo ali. Então, vale muito a pena. Eu percebo que os adolescentes, na medida do possível, se interessam sim por essa temática, porque é uma temática que vai ajudá-los a planejar, vai ajudá-los a pensar o que é que eles precisam fazer para conquistar o objetivo deles. Sim, sim. Eu acho que, Carla, tá tudo certo se a pessoa, de repente, chegar à conclusão que aquele projeto não é o que ela queria e ela se vê agora forçada a reformular. Eu acho que tá tudo certo. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu vou dizer aqui para todo mundo. Chuta aí, qual foi o primeiro vestibular que você acha que eu fiz? Eu fiz e aprovei. Mas eu não estou fazendo isso hoje. Nossa, foi algum da área de... Arquitetura e urbanismo. Nossa. Pois é. Nem imagino. Ninguém imagina. É tão psicólogo, nem imagino. Hoje eu estou na psicologia, né? Então tá tudo certo. Mas eu acho que o que você está dizendo, ter um suporte profissional, docente, para ajudar nessa etapa da vida que é tão provisória, né? Tudo é tão complicado, o final da adolescência, eu acho massa. Eu não tive isso, eu acho que se eu tivesse tido, talvez a minha carreira profissional teria sido mais linear. Né? É isso que você está dizendo. Mas bora trazer as neurodivergências? Vamos lá. Porque nem todos os estudantes são iguais, né? Isso tem a coisa das neurodivergências. Primeiro, acho que é importante, assim, caracteriza para a gente o que é que cabe dentro desse conceito. Então, as neurodivergências, elas falam sobre um funcionamento cerebral que diverge do que é esperado para os padrões do desenvolvimento. Sim. Então, se existe uma ideia de que o cérebro vai se desenvolver de uma determinada forma, né? E tem algumas pessoas cérebro que têm... e comportamento. Isso, cérebro e comportamento. E então, as neurodivergências é quando a gente fala sobre esse funcionamento cerebral, esse comportamento, esse jeito de ser que diverge do que é esperado para os padrões comuns do desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre neurodivergência, a gente fala sobre diagnósticos como o TDAH, o autismo, a dislexia, a descalculia, dentre outros. TDAH é uma febre, assim, de diagnóstico. Na sua experiência na escola, você tem testemunhado também muita coisa, como dislexia, disgrafia, descalculia. Antes de você responder, eu atuei na escola, eu não lembro de um diagnóstico dessas condições, são transtornos de aprendizagem, né? Sim. Eu lembro de um menino de 12 anos de idade que tudo indicava que ele era disgráfico. Sim. Mas ele não tinha diagnóstico. Na tua experiência, tu viu isso? Tu vê muito isso? Então, o que eu vejo é que hoje as pessoas estão mais atentas aos sinais de comportamento, aos sinais de fala, e eu acredito que tem muito do conhecimento que as pessoas têm acesso. Então, hoje, cada vez mais, as redes sociais, a internet estão aí como fonte de informação, a televisão também, e eu vejo que as pessoas têm falado mais sobre isso, têm conversado. Então, a partir do momento que as pessoas têm acesso à informação, isso eu falo principalmente os pais responsáveis, educadores e até mesmo os adolescentes, e aí eles veem um post no Instagram, eles escutam um podcast que fala sobre sinais e sintomas, eles se identificam, os pais se identificam, e a partir do momento que existe uma identificação, existe também uma possibilidade maior de se buscar ajuda profissional, de buscar um diagnóstico. Então, eu vejo que hoje as pessoas têm procurado mais psicoterapia, têm procurado mais essas avaliações neuropsicológicas e etc. E aí, com isso, o número de diagnósticos tem aumentado. Hoje, por isso que a gente escuta tanto falar hoje sobre TDAH, autismo, coisas que a gente não escutava antes. Na minha época de colégio, eu não ouvia falar, assim, era um raro
raras as pessoas que falavam que tinham um TDAH, autismo, mas hoje, pelo fato das pessoas estarem mais atentas a esses sinais e buscarem também essas avaliações, a gente tem visto mais no âmbito escolar e em outros âmbitos também. Sim, é super verdade. Deixa eu puxar um ponto de trás, e depois a gente segue, que eu esqueci, era para ter falado, Sim. a coisa do novo ensino médio. Sim. Né? Porque tem muitas discussões, nós não podemos apresentar o novo ensino médio como se ele fosse uma total e completa unanimidade. Né? Tem muitas discussões, não é o lugar, não dá tempo da gente fazer essa discussão aqui. O que eu quero acentuar é que, apesar desse caráter discutível, quando você traz a coisa do projeto de vida, isso é muito bacana, né? Nessa nova proposta. Sim. Pode ter pontos, o que eu quero dizer, pode ter pontos muito discutíveis, eles devem realmente ser discutidos. Eu vejo muita movimentação dentro do campo da própria educação mesmo, muita resistência a alguns aspectos do novo ensino médio. O que eu quero dizer é que trazer isso, o projeto de vida, a proposta eu acho que é muito bacana. Eu acho que é um avanço muito grande em relação ao que eu tive, ao que você teve, Sim. eu acho. Você Sim. teve, Carla, projeto de vida? Não tive nenhuma disciplina que trabalhou socioemocional. Sim, senhora, nem adianta falar. Mas não teve nada que trabalhou educação socioemocional. Sim. Eu penso que, inclusive, essas disciplinas que trabalham socioemocional também são meios do aluno conversar sobre essas dificuldades e do aluno também, quem sabe, se identificar dentro de alguma neurodivergência. Porque, como no projeto de vida, a gente traz várias temáticas, como, por exemplo, a dificuldade de fazer um planejamento, Sim. a ansiedade no momento da prova. Essas são temáticas que acabam puxando outras temáticas. Então, se eu estou lá e aí estou conversando sobre o planejamento de horários de estudos, e eu vejo que tem um aluno que apresenta muita dificuldade de construir um planejamento ou de seguir esse planejamento, a gente já fica um pouco mais atento. O que será que está causando essa dificuldade? Será que é uma ansiedade, uma dificuldade de organização, uma falta de disciplina? Ou será que existem outras coisas por trás disso? Sim. Aí, nesses casos, a gente faz, enquanto docente, a gente faz um encaminhamento para a psicóloga, o psicólogo escolar, ou faz um encaminhamento para outros profissionais. Sim. Então, a partir do momento que existe essa pausa para conversar sobre a vida, sobre as ansiedades, os questionamentos, sobre as dificuldades, existe ali também uma oportunidade de, quem sabe, identificar uma neurodivergência. Sim, joia. Muito bom. Uma última questão sobre isso, Carla, para a gente voltar para a coisa das neurodivergências. Você tem conhecimento, a partir de quando, de acordo com o novo ensino médio, a partir de quando já deve ter projeto de vida? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu trabalhei como psicólogo escolar numa escola de ensino fundamental 1. Do primeiro ao quinto. Sim. Eles entram com 6, saem com 10, 11, 12 no máximo. E não tem projeto de vida. Eu trabalhei com educação socioemocional, mas como uma iniciativa minha, enquanto psicólogo escolar. E um tempo depois, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, nos deu treinamento para executar um projeto nessa área. Mas projeto de vida não havia, no Fundamental 1. Isso é uma normativa do MEC, tu sabe como é. A partir de quando começa? Então, pela normativa do MEC, o novo ensino médio, o novo Enem, teve a inserção do projeto de vida e teve a inserção dos itinerários. Sim. Então, a partir do primeiro ano do ensino médio, precisa existir. No entanto, eu vejo uma movimentação de escolas de âmbito privado de inserir disciplinas do socioemocional desde o ensino fundamental. Então, na escola que eu leciono, em outras escolas, sim. Inclusive, tem escolas que, a partir do maternal, da inserção, já está falando sobre emoções. Já existe uma disciplina que vai falar sobre as emoções básicas. Mas, a partir do Fundamental 1, eu tenho visto muitas escolas de âmbito privado que já estão inserindo essas temáticas. Na experiência que eu tive, que foi numa escola pública, a Secretaria Municipal de Educação adotou um projeto, fez uma parceria com uma empresa privada e adotou um projeto chamado Projeto Gênio Socioemocional. Tá?
Agora, esse projeto, aí eu não sei te dizer porquê, ele só começava do 2º ano em diante. Era do 2º ao 5º, o primeiro ficava de fora. Eu fazia o trabalho de intervenção socioemocional por conta própria, porque eu achava que os pequenininhos de 6 anos, já dá para conversar com eles sobre isso, né? Sim. Autocontrole, autoconhecimento, controle da raiva, empatia, comunicação, já dá. Você conta história, você brinca, você exibe desenho, né? E se vai conversando. Bora voltar para neurodivergência. Beleza, você caracterizou, né? Falou dessa coisa que tem a ver com funcionamento cerebral e aspectos comportamentais que divergem daquilo que é esperado. Sim. Da norma para o desenvolvimento humano. Na prática, TDAH e outras condições. Quais são as principais dificuldades que esse público agora específico, neurodivergente, tem numa disciplina, por exemplo, como projeto de vida ou no desafio de um Enem, por exemplo? Sim. Como é que é isso para eles? Bom, então, tudo depende muito de que tipo de neurodivergência existe ali. Sim. Mas se eu for pensar de uma forma geral, nas neurodivergências, existe ali uma dificuldade com relação à disciplina, a organização, existe uma dificuldade também com o lidar com os erros, as falhas, porque o que acontece é que pessoas com TDAH, com autismo, com a dislexia, descalculia, são pessoas que existe uma tendência muito grande de serem chamadas à atenção nos momentos que elas falham. Sim. Então, isso principalmente antes de se existir um diagnóstico. Então, aquela criança ou adolescente que tem dificuldade de parar e estudar para uma prova, ou que depois vem o resultado da prova e vem um resultado ruim, mesmo a criança tendo estudado. Infelizmente, é comum, assim, dessa criança ou adolescente ouvir ali dos responsáveis algum tipo de reclamação, mas, poxa, por que essa nota ruim? Poxa, mas você não consegue, você precisa se organizar, você precisa tirar notas melhores e etc. E o que é que acontece? Isso vai internalizando na criança, no adolescente. Existem muitos responsáveis também que funcionam muito com a rotulação, infelizmente. Então, pessoas que têm aí um TDAH com hiperatividade. Fulano não para quieto, esse menino é muito danado, esse menino não consegue fazer as coisas. Então, é uma criança ou adolescente que já vai crescer com crenças internalizadas ali, voltadas para a sensação de defeito, voltadas para a sensação de fracasso. E isso eu vejo muito no consultório, inclusive de adultos que têm TDAH, que foi diagnosticado posteriormente, mas que cresceram com essa sensação de que não vão conseguir, que vai ser muito difícil para eles e etc. Então, eu vejo que isso é um grande desafio, porque é uma questão que é muito internalizada. A pessoa já tem ali uma crença, uma sensação de fracasso, uma sensação que as coisas são muito mais difíceis para ela. Eu vejo que esse é um grande desafio, que é um desafio que é importante que seja trabalhado em psicoterapia para que essa pessoa consiga funcionar mesmo com essa sensação de que as coisas podem dar errado. Então, eu vejo esse como um dos grandes desafios. Sim. E o outro desafio que eu vejo é na prática mesmo, de um momento de uma prova. Então, uma pessoa que tem TDAH dá dificuldade de se concentrar ali na prova, dá dificuldade de trabalhar com textos muito longos, dá dificuldade de trabalhar com metáforas, por exemplo. Então, tem todas essas questões. Tem essa dificuldade emocional, né, das questões que ficam internalizadas, e tem essa dificuldade da prática do aprender, do momento de fazer uma prova, e que nem sempre os educadores estão preparados para isso, de entender que no momento de dar uma aula ali, existem pessoas que têm TDAH, existem pessoas que têm autismo e que precisam de uma linguagem adaptada naquele momento. Na primeira parte da sua fala, você traz o desafio que em saúde mental a gente chama de autoestigma, né?
Sim. As pessoas com transtornos mentais são alvo de muita estigmatização da sociedade como um todo, são vistas, né, como problemáticas, perigosas. Sim. Um dos estigmas mais persistentes, né, são perigosas. E você traz a coisa do autoestigma, né, que é quando a própria pessoa internaliza. E eu acho que nada mais libertador do que a pessoa realmente perceber que não é bem assim, né, que ela tem esse potencial. E a segunda questão que você falou, eu quero transformar numa outra pergunta, que é o seguinte, Carla, quando a gente pensa no público específico da educação inclusiva, sim, né, o público das deficiências, deficiência física, sensorial e transtornos globais do desenvolvimento, autismo, né? Sim. A gente fala muito, para esse público tem sala de recursos, né? Tem sala de recursos, sim, tem aula no contraturno, sim, pelo menos o que está lá na lei. Na prática não acontece bem assim, não. Deixa para lá. Tá. Mas na lei está dizendo que tem que ter sala de recursos para eles, tem que ter aula no contraturno e tem que ter profissionais ou um profissional, né, formado específico, com formação específica, para acompanhar esse aluno que é autista ou que tem alguma deficiência, e tem também a questão das superdotações. Muita gente me pergunta se TDAH faz parte desse grupo. E eu digo que, tecnicamente, não. Então, não pode ser atendido na sala de recursos? Bom, na escola que eu trabalhei, as profissionais tinham essa sensibilidade e atendiam, né? Público de TDAH. A minha pergunta é, você que está lá com a mão na massa, a gente fala, por exemplo, para esse público em adaptação curricular, isso que você está falando. A prova que é feita para todo mundo, para essa pessoa pode não funcionar, esse tipo de avaliação. Porque ela tem uma neurodivergência, né? E aí, como é que eu faço? Assim, na prática, tem que se criar mecanismos concretos para dar conta dessas diferenças? Com certeza. Até pensando no desenvolvimento desse aluno, desse adolescente, e até como uma forma de auxiliar nessas questões emocionais. Na prática, eu vejo que em algumas instituições de ensino isso funciona, em outras não. Porque a gente se depara muitas vezes com a carência de profissionais que estejam especializados e preparados para lidar com esse tipo de demanda. Então, na prática, o que eu vejo é que pessoas com algum tipo de diagnósticos e que sinalizam esse diagnóstico para o setor de psicologia ou para a coordenação do colégio, eles têm acesso a esse atendimento especializado, que é um atendimento tanto de conversar com o setor de psicologia, em escolas que existem um profissional da psicologia para isso. Não são todos, infelizmente. Infelizmente. E a adaptação das provas. Então, a pessoa que tem algum tipo de neurodivergência, ela tem o direito de ter uma prova adaptada, seja uma prova adaptada de acordo com as necessidades dela. Eu falo sobre TDAH, autismo e etc., mas tem outras questões também, como a deficiência visual, algumas questões que necessitam também de uma prova adaptada. Tecnologias aumentativas, nesse caso, né? Exatamente. Então, o que eu vejo na prática é que nas instituições de ensino que isso funciona, o aluno tem acesso a uma prova diferenciada, assim, de acordo com a necessidade dele. Então, seja uma prova com o texto mais reduzido, seja uma prova com a fonte da letra aumentada ali, o direito também de utilizar algum tipo de recurso no momento da prova. Isso é essencial, até porque quando a gente pensa no próprio Enem, né, que é assim, uma das principais provas de vestibulares, no Enem, pessoas com neurodivergências têm direito a esse atendimento especializado. Então, é importante que na escola isso já aconteça para que o aluno vá se habituando, para que no momento do Enem ele saiba como que vai funcionar ali. Tem outro direito das pessoas com deficiência que eu esqueci de citar. Eu citei sala de recursos, o que foi mais que eu falei? Falei sala de recursos, falei do profissional e falei da questão da adaptação curricular. Fora outros, né? Sim. Mas tem um outro muito, muito, muito importante que faz uma diferença enorme na aprendizagem desses alunos, que é
Bom, é porque muda de nomenclatura de lugar para lugar. Tem lugar que é auxiliar de sala, Sim. acompanho terapêutico. Eu gosto do termo mediador. Eu ando dando palestras por aí, tem um lugar que... Tem uma cidade aqui no estado que eles chamam de mediadores. A minha pergunta para ti é, tu acha que nessas condições, hoje essas condições não dão direito? TDAH, dislexia, não dão direito à contratação. O município ou a escola particular não é obrigada, Sim. a contratar mediador para essas condições. O que é que tu acha disso? Tu acha que em alguns desses casos seria importante essas crianças terem um acompanhante de sala para além do trabalho do professor? Com certeza. Eu vejo que em âmbito público isso existe. Sim. Em algumas escolas mais assim, raras, que existe ali o acompanhante de sala, o mediador que está com o aluno, né, a todo momento, auxiliando nas suas dificuldades. É importantíssimo que isso aconteça. E eu digo não só numa perspectiva de pensar no conforto e no bem-estar e na aprendizagem do próprio aluno que está ali com o acompanhante, mas de pensar também no todo, nessa parte social da sala, porque algumas neurodivergências vêm também com um comportamento mais agitado, Sim. ou um comportamento hiperativo, ou mais impulsivo. Algumas neurodivergências também trazem como um sintoma uma expressão da raiva desregulada. Então, quando se existe um mediador, Sim. um acompanhante terapêutico ali em sala de aula, ele vai estar facilitando os processos não só para a aprendizagem do aluno, mas ele vai saber lidar com esses momentos também, em que o aluno apresenta uma raiva exacerbada, ou sim. apresenta algum tipo de comportamento, alguma crise que de alguma forma possa interferir no aprendizado dos colegas que estão Sim. do lado, né? Porque muitas vezes, assim, o próprio professor ou o aluno, o colega, não sabe lidar com essas situações. Então, tendo uma pessoa ali que vai saber lidar com esses momentos, é fantástico. É fundamental. Maravilha. Você está colocando, assim, um cenário ideal. Concordo absolutamente com a sua avaliação, número, gênero e grau. Infelizmente, eu avalio que ainda estamos tão longe, Carla, pelo menos no âmbito público, que eu conheço mais do que o âmbito privado. Só para tu ter uma ideia, no município de Maceió, a gente está gravando esse podcast em Maceió, né? É uma cidade grande, né? O último censo do IBGE, a nossa população é 900 e tantos mil habitantes, quase 1 milhão. Sabe quantos auxiliares de sala são contratados por ano pela Secretaria Municipal de Educação para Fundamental 1 e 2? 700 auxiliares de sala. É pouquíssimo. Ou seja, muitas crianças com necessidade não têm acesso a esse direito. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de direito. Não tem. Algumas famílias, Carla, conseguem isso apenas pela via da judicialização. Eu cansei de aconselhar, porque a gente vê a criança com necessidade. Isso eu estou falando muito de autismo, viu? Que Sim. É a maioria. Sim. Estamos muito longe ainda de que isso seja uma realidade em relação a TDAH e outras condições. Embora eu concorde com você também, que eu acho que é bem necessário. Carla, o tempo não nos perdoa. O relógio andou, né? Sim. Mas eu queria deixar aberto aí para você trazer aqui a sua última contribuição. Então, eu queria deixar uma palavra mais para os pais responsáveis, educadores de pessoas com algum tipo de neurodivergência e para essas pessoas também, do quanto que é importante que a partir do momento em que uma neurodivergência é identificada, de se buscar auxílio profissional, de se buscar todos os direitos que a pessoa tem diante daquele diagnóstico, para que as coisas consigam funcionar de uma maneira confortável, de uma maneira em que o adolescente e o aluno têm acesso também aos direitos dele, né? Então, eu deixo essa palavra que busquem, sim,
o tratamento adequado, que busquem o acompanhamento psicoterapêutico, que busquem o acompanhamento com psicopedagoga, enfim, com os profissionais que sejam necessários para o caso. Que busquem também a escola. É importantíssimo que se exista esse diálogo com a escola, para a escola estar ciente daquela neurodivergência, para que a partir disso eles consigam adaptar ou pensar em formas em que as coisas consigam funcionar de um jeito mais saudável e benéfico para o aluno, e que é absolutamente possível que uma pessoa com neurodivergência passe no vestibular. São pessoas que, apesar de existir uma neurodivergência, têm muita capacidade, sim, de conseguir, mas que essas pessoas precisam acreditar de fato ali no seu potencial, na sua capacidade, e também buscar formas de facilitar os processos. Então, de buscar os seus direitos também é importantíssimo, de saber que ali no momento da inscrição do vestibular, no momento da inscrição do Enem, elas podem solicitar um atendimento especializado, seja esse atendimento especializado para fazer a prova numa sala individual, seja o atendimento especializado para ter um acompanhante ali do lado no momento da prova para ajudar na leitura, na interpretação. Ou seja, esse atendimento especializado é voltado para o uso de alguns recursos. Por exemplo, no Enem, pessoas que têm neurodivergência têm o direito de usar marca-textos, por exemplo. E ali no momento da prova, marcar essas questões, e são direitos que nem todas as pessoas estão cientes. Sim, sim. Então, importantíssimo de buscar o tratamento, acompanhamento adequado e de buscar os seus direitos, principalmente para que as coisas possam funcionar de uma forma mais confortável. Perfeito, perfeita a sua palavra mesmo, porque tem muito preconceito das famílias também, né? Muitas famílias precisam se abrir para reconhecer que seus filhos têm alguma condição e, no caso deles aderirem a esse acompanhamento, eles vão ganhar muito. Com certeza. Ótimo. Carla, você está nas redes sociais? Tô sim. Onde é que você está? Onde é que você está? Tô no Instagram, psico.carlacaroline. Carla com K, Caroline com K também. Eu ia perguntar como é esse Caroline. Porque Caroline é um nome que se pode grafar de 300 mil formas. Pois é. É Carla com K, Caroline com K também, Lyne. Tá vendo? Muito bem. Você repete? psico.carlacaroline. O Caroline é junto. O Caroline é com K. E o Carla é com K também. E com Carla é com K. E com Y. Isso. Tá bom, então. Carla, valeu, viu? Muito obrigada. Adorei participar, né? Muito importante. Uma temática importantíssima, sim, assim. Com certeza. Para todos. Inclusive para mim. Eu adoro essa temática por ter trabalhado, ter tido uma experiência na escola. Sim. E também por adorar criança. Gosto bastante. Beleza. Gente, que conversa fantástica, que papo relevante. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir mais uma vez, faz assim, ó, pega o link dessa conversa, bota lá no grupo da faculdade, bota no grupo da família, pode ter alguém, né? Pode ter um pai, uma mãe, que tem dúvida sobre a condição neurológica do seu filho, que pode se beneficiar dessa conversa, tá bom? Não esquece do QR Code aqui na tela, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que aparecem toda semana aqui no canal do YouTube da Ser Psicólogo. Lembrando que o nosso podcast está disponível também em áudio no Spotify. Valeu, minha gente. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.